Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco nesta manhã. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor derrama sobre nós o dom da vida. Esse que é o dom mais precioso que existe. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida partilhando o Evangelho de hoje. Evangelho de hoje que está no livro de Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Se você gosta de acompanhar com a sua liturgia diária, abre lá no dia de hoje. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2020, sábado. Mas se você gosta de abrir a Bíblia, marcar, ler agora, ler depois, abre lá, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Amém? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse Evangelho de hoje, nós vemos Jesus acolher os seus discípulos. Alguns dias atrás, nós vimos que Jesus enviava os seus discípulos de 2 a 2. Enfim, os discípulos voltam. E Jesus os espera. Que coisa linda! Coisa linda! Jesus os envia e eles voltam e Jesus estava esperando. E quando eles chegaram, Jesus queria que eles descansassem um pouco, porque a nossa carne necessita de descanso. A nossa carne necessita de cuidados para que a gente anuncie a palavra de Deus de forma fiel. Precisamos também descansar, nos alimentar. Precisamos também cuidar do corpo. E aí Jesus os aconselha: vamos para um lugar deserto para que vocês possam descansar e ter uma intimidade com Deus. Mas aqueles que estavam ali perceberam que eles entraram na barca e viram que eles estavam indo para outro lugar. Correram todos, se anteciparam, chegaram lá primeiro. Quando Jesus chega lá com seus discípulos na barca, Jesus se depara com a multidão já esperando. E aí o que Jesus faz? Jesus manda eles embora? Não. Jesus tem compaixão, porque aqueles homens e aquelas mulheres estavam sedentas de Deus. Estavam com ânsia de conhecer a Deus. E eles tinham ouvido falar. Então eu quero ver. Eles foram lá. E Jesus teve compaixão porque aquela multidão eram como ovelhas que caminham sem pastor. E aí Jesus começou a ensinar-lhes ali. Jesus cansado, os discípulos cansados, começaram tudo de novo. É assim que Deus nos vê, meus irmãos. Como ovelhas que caminham sem pastor. Meus irmãos, quando nós não nos encontramos com Jesus, nós caminhamos sim como ovelhas sem pastor. Porque quando nós não encontramos com Jesus, quando nós não temos o nosso encontro com Jesus, fazemos o nosso próprio caminho. E muitas das vezes o caminho que a gente faz não é o caminho do desejo de Deus. Eu digo a você qual é o caminho que Deus quer para mim e para você. É o caminho da salvação. É aquele caminho que vai nos levar à vida eterna. Isso é o mais importante. Nada mais importa. As outras coisas são vaidades. As outras coisas vêm depois. O caminho mais importante que Deus quer que a gente tenha a atenção. E ouça Ele falar. E seja ovelha
onde Jesus é o pastor. Esse é o caminho mais importante, o caminho da salvação, o caminho que vai nos levar à eternidade. O resto vem depois. Caminhar como ovelha que caminha sem pastor é quando a gente faz o nosso próprio caminho. E ao longo do tempo, a gente vai vendo que aquilo não é o correto e vai se tornando homem e mulher infeliz. E vai pensando, onde foi que eu errei? Nós erramos quando somos o pastor da nossa própria vida. Jesus tem que ser o pastor e nós as ovelhas. Nós precisamos nos deixar levar por Jesus, que é caminho, verdade e vida. E precisamos ter foco naquilo que é principal, naquilo que é o objetivo de Deus, vida eterna, salvação. Meus irmãos, a palavra vem direcionando, a palavra vem nos apontando um tempo onde nós temos que voltar para Deus. Um tempo onde nós precisamos olhar para Jesus, olhar para o seu sacrifício na cruz, olhar para a sua ressurreição e entender que esse é o nosso caminho. Ressuscitar com Cristo. Viver a vida eterna com Ele. Esse é o desejo de Deus. Por isso que quando Jesus quer nos ensinar, Ele quer nos ensinar porque nós caminhamos como ovelhas que caminham sem pastor. Caminhamos e corremos atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas realizações. E aí nós nos envolvemos com uma realidade material, com uma realidade mundana. Aí nós não queremos ouvir mais a palavra como ela é. Nós queremos transformar o evangelho em doces palavras, onde eu escuto somente aquilo que eu quero escutar, porque o meu coração precisa de conforto. Mas não é assim. O evangelho é caminho. O evangelho nos ensina um caminho. E nem sempre o evangelho vai falar aquilo que nós desejávamos escutar. Ele vai falar aquilo que nós precisamos escutar. E aí sim nós vamos ser ovelhas guiadas por um pastor. Jesus teve compaixão daquela multidão cega que desejava encontrar o caminho. E ali estava Jesus ensinando e falando sobre o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos abrir o nosso coração, meus irmãos, enquanto há tempo. Precisamos deixar a palavra de Deus entrar em nosso coração e fazer com que a gente fique sensível à voz do nosso pastor. Somos como ovelhas que caminham sem pastor, sim, porque caminhamos do nosso jeito, queremos fazer do nosso jeito. Não conseguimos nos libertar dos desejos carnais, dos desejos financeiros, materiais e sonhos, das realizações. Nós não vivemos sem isso. Mas viver o caminho, a verdade e a vida é renunciar muitas vezes a essas coisas. Porque o que mais importa para Deus é a nossa salvação, é a vida eterna. É um fato, onde é uma frase que a gente tem ouvido muito por aí, mas nós precisamos levar mais a sério. Jesus está voltando. Essa frase, ela é verdadeira. E ela precisa arder em nossos corações. Nós precisamos nos apegar ao evangelho, porque essa frase ela é viva, essa frase é real, não é brincadeira. Essa frase, Jesus está voltando, isso é verdade. Nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos abrir o nosso coração para que a gente tenha esse encontro verdadeiro e entenda que Ele quer ser o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Amém, meus irmãos? Eu convido você, se te é possível, fechar os teus olhos e sobre a luz e sobre a vida que há nesse evangelho pedir: Jesus, Tu és o meu pastor e eu sou a Tua ovelha. Guia-me, Jesus, fala ao meu coração, eu quero me encontrar contigo, como aquela multidão que estava sedenta da presença de Deus, como aquela multidão que não deixou o Senhor e os seus discípulos nem descansar. Eu quero me encontrar contigo, Jesus. Eu sou a sua ovelha e quero ouvir a tua voz de pastor. Guia-me, Senhor. Encontra-te comigo, Jesus. E somente, meu irmão, se você tem esse desejo no seu coração, diz a Jesus que é vivo nessa palavra: encontra-te comigo, Jesus. Eu estou aqui a te esperar. Eu estou a te esperar.
Eu quero ouvir os teus ensinamentos, como o Senhor está falando na palavra. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero me encontrar contigo. Eu quero receber a transformação que vem de ti. Eu quero ver a vida com outros olhos. Eu quero adentrar no caminho da salvação, porque eu sei que o Senhor está voltando. E desde já eu preciso ouvir a sua voz, porque eu sou a sua ovelha. A partir de hoje, Jesus, eu não quero mais caminhar como ovelha que caminha sem pastor. Eu quero ouvir a voz do meu pastor. E o Senhor é o meu pastor, Jesus. Fala-me. Ensina-me, leva-me, Senhor Jesus. É o que eu peço sobre a verdade, sobre a vida, sobre a força e sobre a luz que existe neste Evangelho. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. Deus te abençoe. E a você que ainda não se inscreveu, se você sentiu no coração, se inscreva no meu canal. Este canal tem um único intuito: anunciar o Evangelho, falar da boa nova, falar da salvação, porque é isso que o Evangelho traz como prioridade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo e santo, abençoado sábado. Deus nos guarde. Amém.